Olá e seja bem-vindo. Eu sou o Lorde Marinho, uma alegria ter você por aqui no canal. Na aula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a filosofia hermética, que aliás tem tudo a ver com o nosso canal. As informações são informações antigas, informações que já existem há mais de 3.000 anos atrás. E para iniciar essa série de aulas aqui falando sobre a filosofia hermética, nós estaremos fazendo uso desse livro aqui, ó, que é o Caibalion. O Caibalion. Esse livro ele foi escrito pelos três iniciados, né? São os três iniciados, ou seja, não tem nenhum nome exatamente da pessoa que escreveu, porque são informações que já existem e nem sabe exatamente quem que escreveu essas informações. Estima-se que foi o próprio Hermes Trismegisto, há mais de 3.000 anos atrás. As informações elas foram encontradas pela Ordem dos Cavaleiros Templários, um pergaminho, né? Um pergaminho contendo essas informações aqui, foram encontrados pela Ordem dos Cavaleiros Templários, aproximadamente quase 1.000 anos atrás, próximo ali do Mar Morto, em algumas cavernas escondidas ali em vasos, né, de barro. E até hoje o pergaminho original desse livro, pelo menos da maioria das informações que estão aqui, pertence à Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Está nos Estados Unidos, guardado lá as sete chaves. E depois alguém escreveu esse livro, que dá o nome do autor, Os Três Iniciados, que ninguém pode se apresentar como o escritor do livro, porque são informações que mais de 3.000 anos atrás, na época ainda de Moisés, por ali, na época do Egito, dos faraós, e muitas das informações que contém no livro O Caibalion, ele contém também no livro sagrado, né, que nas religiões chama de Bíblia Sagrada. Inclusive por isso que nós temos várias aulas aqui no canal, falando também de algumas passagens do livro sagrado. Nós temos o livro sagrado como uma fonte de sabedoria, né? E não como um livro falando somente sobre religiões. Aquelas religiões, a maioria delas fazem uso do livro sagrado, inclusive na maçonaria também nós usamos o livro sagrado como fonte de sabedoria, mas são informações que pertencem a toda a humanidade, não pertencem a um grupo religioso nem A e nem B. Então, se você não tem esse livro, O Caibalion, eu aconselho você a adquirir esse livro. Entra aí no site do Amazon e você adquire esse livro. Ele deve custar em torno de a parte no Brasil, a partir de R$ 19 até R$ 30, aí, dependendo de onde você comprar. E vai ser bacana por quê? Porque eu vou estar gravando aqui uma série de aulas falando sobre a filosofia hermética baseada no livro O Caibalion. Né? Hoje estarei falando sobre os três iniciados. Né? Os três iniciados foram as pessoas que escreveram esse livro baseado nessas informações do pergaminho que foi encontrado no Mar Morto há praticamente 1.000 anos atrás pela Ordem dos Cavaleiros Templários, que veio dar origem à maçonaria de hoje. Por isso que são informações poderosas, capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Porém, ele é um livro enigmático, um livro que ele se esconde aos olhos daqueles que não são iniciados. A primeira vez que eu li esse livro aqui foi aproximadamente em 1998. Evidentemente que eu não entendi foi nada. Aliás, a primeira vez que eu li esse livro aqui eu não consegui ler até o final. Me deu uma dor de cabeça e eu olhava para o livro e já me dava dor de cabeça. Eu catei esse livro, coloquei ele na gaveta e fiquei uns 2 anos sem tocar nesse livro. Depois, meados do ano 2000, voltei, foi quando eu comecei a pegar firme nos estudos dessa filosofia de vida, foi que eu comecei a pegar o livro, que eu encontrei um mestre que começou a explicar o livro Caibalion. Eu falei, eu tenho esse livro em casa. Então eu comecei a ler o livro novamente e aí minha mente já se abriu completamente. Por quê? Porque eu já era um iniciado nessa filosofia. Quando a pessoa ele não é um iniciado num certo conhecimento, normalmente os paradigmas religiosos, os paradigmas que veio desde criança, as crenças limitantes, impede a pessoa de dar prosseguimento. Então, exatamente por isso que são poucas pessoas que conseguem um êxito, conseguem mudar a vida completamente seguindo essa filosofia,
até do hermetismo, da lei da atração, as leis do universo, enfim. As informações que nós passamos aqui no canal. Se eu olhar aqui no canal, estamos aqui já. O canal jovem, esse canal ainda é um canal jovem ainda, tem aí aproximadamente, quando eu estou gravando essa aula, que é aproximadamente 20 mil seguidores. Mas deve ter aqui em média uns 4, 5 mil pessoas que acompanham essas aulas. As demais pessoas não conseguem permanecer estudando porque o paradigma, as crenças limitantes não deixa a pessoa seguir avante. Então, com isso, a pessoa também não consegue mudar suas vidas, né? Tem pessoas aí que têm uma vida de sofrimento, problema de depressão, de insônia, dorme mal, se alimenta mal, mora mal, não tem recurso financeiro para ter uma vida com dignidade, está com um problemão no casamento, na vida sentimental, está com a vida toda enrolada. E quando você aprende sobre essas informações, você aprende que nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. E nós podemos então mudar essa situação através do conhecimento. Conhecimento. Inclusive no livro sagrado tem uma parte que fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então isso quer dizer que liberta a pessoa de uma vida de sofrimento é o conhecimento. Conhecereis, né? Conhecereis. Toda verdade são meias verdades, mas é o conhecimento que tira a pessoa de uma situação difícil na vida. Fora isso, ela vai passar o resto da vida capengando, se arrastando e levando a vida, empurrando com a barriga, né, como diz o ditado, e as coisas nunca vão mudar. Mas quando você passa a ter conhecimento sobre um certo fato, você começa a lutar e as coisas começam a mudar. Porém, esse livro só vai se revelar se você tiver estudando essa filosofia aqui no canal. Fora isso, você não vai conseguir, vai te incomodar muito. Então, aconselho você a adquirir esse livro, porque as próximas aulas nós estaremos aqui falando sobre a filosofia hermética. O homem chamado Hermes Trismegisto, ele foi um homem que viveu nos tempos de Abraão. Ele vivia no Egito, ele foi um dos mestres, professores que iniciou a primeira escola hermética, falando sobre astrologia, também sobre psicologia, todas as informações que você ouve agora falando sobre o universo, sobre a metafísica, tudo veio do Hermes Trismegisto. Por isso que no livro sagrado tem muitas informações ligadas ao livro Caibalion, porque é da mesma época ali também, né, nos tempos de Moisés. E as pessoas que se interessavam por essas informações se chamavam os iniciados, né? Ele é iniciado nessa filosofia. E quando a pessoa ele não tá estudando essa filosofia, ele não consegue escutar, ele não consegue entender. Quando todo falava com Moisés, lá no Monte Sinai, né? Moisés subia até o Monte Sinai para falar com todo, para falar com Deus, como você queira chamar. Ele não ficava ali o tempo todo gritando, orando com as mãos para cima, porque senão ele não aguentaria. Então ele chegava ali e ficava ali meditando, falando com todo na sua mente. Porque já descobriu-se naquela época que o universo ele é mental, né? Tudo no universo funciona na mente. Inclusive, o universo ele foi criado na mente do todo. Por isso que o universo ele é mental. Por isso que quando aquilo que nós pensamos acontece em nossa vida, quando você fica pensando repetidamente, quando você fica pensando repetidamente sobre qualquer assunto, você tem grande risco desse fato acontecer na sua vida, seja algo bom, seja algo ruim. Por quê? Porque o universo ele é mental. E como se descobriu que o universo era mental? Primeiro o homem conseguiu entender que o universo era mental, que o universo foi criado na mente de Deus, na mente do todo, foi o Hermes Trismegisto, que escreveu esse pergaminho. Acredita-se que foi ele que escreveu esse pergaminho, que existe já há mais de 3 mil anos, que deu origem a esse livro, o Caibalion. Então, por isso, nós estaremos iniciando essa série aqui no canal, falando sobre esse livro. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre os iniciados. Quando Moisés ele ouvia a voz do Todo, ele conseguia compreender, ele entendia e para ele soava como paz no coração, como paz na mente. E uma certa feita, os seguidores de Moisés ali, o povo hebreu naquela época, que foi tirado ali do Egito, em direção à terra que hoje é a terra de Israel, o Estado de Israel,
eles reclamavam porque falava que Moisés era um ditador, que Moisés era um homem que achava que Deus só falava com ele, não falava com mais ninguém. Então Moisés pediu uma vez ao todo, através da sua mente, que o todo abrisse o entendimento daquelas pessoas para que eles pudessem também ouvir a voz do todo falando com eles. E assim aconteceu. Só que quando o todo falando com Moisés, que o ouvido de todas as pessoas puderam ouvir, o que aconteceu? Eles não suportaram. Uns caíam no chão, outros colocavam a mão no ouvido, a mão na cabeça, começaram a enlouquecer. Por quê? Porque eles não estavam preparados para ouvir o todo falando com Moisés. Então, eles voltaram atrás. Ele falou para Moisés: olha, é melhor que o todo fale com você mesmo e você transmite para nós. Nós não vamos conseguir ouvir nem entender. Por quê? Porque a filosofia, o universo, ele só se revela aos olhos daqueles que estão preparados, aqueles que abrem o coração, aqueles que abrem o entendimento para o aprendizado. Então essa é a razão que eu falei que no canal que nós temos, quando estou gravando essa aula, mais de 20 mil seguidores, mas deve ter mais de 4 ou 5 mil que segue realmente aqui no canal, maratonando o canal, aprendendo e mudando as suas vidas. Os demais não conseguem, por quê? Porque tem dor de cabeça, se incomoda, não acredita, porque a mente da pessoa está fechada para esse entendimento. E o nome que se dá a essas pessoas que começam a se interessar por esse assunto, a co-criar uma nova realidade, que é mudar a sua vida através do conhecimento, chama-se iniciados. Então, se você já está aqui no canal desde o início, ou se você chegou agora e você se interessa por essas informações, você se chama, o nome que se dá a você, a mim, nós somos iniciados nessa filosofia do sucesso, essa filosofia hermética, essa filosofia do conhecimento que muda a vida das pessoas. Então, no próximo vídeo, que vai dar um pouquinho de tempo para você adquirir esse livro, aí nós vamos falar sobre o primeiro princípio hermético. O primeiro princípio hermético é o princípio do mentalismo, né? Que o universo elemental ele foi criado através da mente de Deus. Aí você vai aprender que tudo que você tem foi você quem criou. E o que você quiser ter na vida, você pode ter através do conhecimento, através de você co-criar uma nova realidade. Então, na próxima aula, eu já vou entrar com o primeiro princípio desse livro aqui. Então, eu vou estar abrindo o livro aqui e vou estar falando do primeiro princípio, vai do 1º ao 15, para você poder entender. Só que essas informações elas já existem aqui no canal, mas ela está espalhada nos mais de 100 vídeos, mais de 100 aulas que já foram gravadas aqui no canal. Mas nós vamos falar especificamente sobre o livro O Caibalho. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai entrar aí no Amazon através do aplicativo, na internet, e você vai adquirir esse livro, se você puder. Se você não puder adquirir o livro, sem recurso financeiro, eu não estou vendendo esse livro, não tenho loja de livro, você não vai encontrar nenhum link aqui no canal vendendo esse livro. Esse livro aqui você vai encontrar no Amazon, aplicativo do Amazon, né? Você abaixa o aplicativo e compra, ou você compra aí, entra no seu computador e compra aí, ou vai em qualquer livraria e compra o livro O Caibalho. Então minha intenção aqui não é te vender livros não, estou pedindo para você comprar o livro, para você me acompanhar nesse estudo que nós vamos fazer nele. Eu vou te ensinar muitas revelações aqui. Há muitas pessoas falando sobre esse livro, mas nem todos falam na mesma didática do que nós, porque como a ordem maçônica é uma ordem que surgiu através dos Cavaleiros Templários, a ordem dos Cavaleiros Templários que existe há mais de 1000 anos, da qual eu também faço parte. E o pergaminho original desse livro pertence à ordem dos Cavaleiros Templários, que estão guardados as 7 chaves. E daí deu origem ao livro. Então essas informações aqui são informações verídicas, né? São informações antigas que existem há mais de 3000 anos atrás. Então você vai adquirir o livro e eu vou começar a gravar uma série de aulas falando sobre o livro O Caibalho, sobre a filosofia hermética, e vai facilitar um pouco o seu entendimento. Nós temos aqui no canal, além dessas mais de 125 aulas gravadas, nós temos aulas poderosas também, que são as aulas prêmios, né? O que é aula prêmio? A aula prêmio são aulas especiais. Abaixo na descrição do vídeo tem um catálogo que te leva
até as aulas prêmios. É só conhecer várias aulas poderosas capazes de mudar a sua vida. Entre elas, o último seminário que eu gravei agora, que é o seminário em vídeo, o seminário Gênesis, que é o início para a pessoa, o início de tudo na vida de uma pessoa que se torna um iniciado nessa filosofia de vida, para que você venha co-criar uma nova realidade. Então, enquanto eu me preparo para gravar essa série aqui do livro O Caibalion, é o tempo para você adquirir o livro. Você vai encontrar também no Google esse livro aqui em PDF. Se você digitar no Google livro em PDF do Caibalion, você vai encontrar até gratuito. Só que aí você teria que estar imprimindo, né? Se você for imprimir, vai ficar mais caro do que você comprar o livro, que eu já vi de 19 a 30 reais no Brasil. Tá certo? Então, na próxima aula que eu voltar aqui, eu vou voltar falando sobre o livro O Caibalion, e vai ser um estudo muito legal, vai te ajudar muito a melhorar, a ampliar o seu entendimento sobre essa filosofia de vida, que é a filosofia da cocriação da nova realidade. A filosofia da cocriação da nova realidade está ligada ao livro O Caibalion, para aqueles que estão preparados para entender. Claro que existe várias pessoas falando sobre isso, que não é uma exclusividade no meu canal, não. Existe aí centenas de pessoas falando sobre isso. Mas cada um fala de um jeito, cada um fala de uma maneira. A maioria das pessoas não entende bolufas nenhuma. E aí aprende tudo errado, não acontece nada. Mas eu vou estar explicando para vocês o livro Caibalion através dos ensinos do ensinamento da maçonaria, da Ordem dos Cavaleiros Templários, para que você possa ampliar o seu entendimento no processo de co-criar uma nova realidade. Enquanto eu me preparo para gravar essa série, você maratonando aí o canal, começando a aula número 1, você encontrar as aulas do Lorde Marinho no YouTube, só digita aí Lorde Marinho no YouTube ou hashtag Lorde Marinho, você vai encontrar aí centenas de aulas gratuitas aqui no YouTube. Ou você pode também fazer uma visita aí às nossas aulas prêmios e fazer um investimento em você. Você merece todo o conhecimento do mundo. Então, se você puder fazer um investimento em você, adquirir um seminário aqui um seminário que eu gravei, que é o Gênesis, uma aula prêmio, o batismo quântico, aconselho a todos fazerem, você merece esse entendimento, você merece esse investimento, né? Tem um rapaz que trabalha conosco, chegou para mim esses dias aí e falou: Lorde, estou muito feliz, consegui comprar o celular do meu sonho. Eu falei: é mesmo? Como é que é esse aparelho? Ele mostrou para mim. Eu falei: nossa, bonito mesmo, né? Quando você pagou nisso aqui? Eu paguei 14 mil reais. Dei 7 mil reais de entrada e parcelei o restante em 10 vezes no cartão. Estou muito feliz. Falei: meus parabéns. Falei: você merece isso e muito mais. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a pessoa investe uma grana alta no equipamento para realizar um sonho. Mas o conhecimento ele vale muito mais do que qualquer equipamento eletrônico. Estou dizendo que você não tem que ter, eu também tenho. Mas às vezes tem pessoas que ele não quer fazer investimentos no conhecimento. A pessoa prefere fazer investimento em carro, celular, TV, reformas, viagens. Mas quando se fala no conhecimento, as pessoas não querem investir. Só que através do conhecimento é que você poderá ter dinheiro para você comprar o que você quiser. Então, se você puder adquirir uma aula prêmio, fazer o seminário Gênesis, se esforça e faça, porque através do conhecimento que você vai obter no seminário, você vai poder mudar a sua vida, ou assistir uma aula prêmio, ou então aqui o batismo quântico, que aconselha todas as pessoas a fazerem. Depois você faz uma visitinha ao nosso catálogo de aulas prêmios, conheça nossas aulas e se prepare então nas próximas aulas, estarei falando sobre o livro O Caibalion, sobre essa filosofia hermética, filosofia da cocriação da nova realidade. Tá certo? Um grande abraço e até esta série de aulas.